o abismo, né, digital, ele acaba trazendo um abismo social. Se a gente não trabalhar com relação a isso, com ações, e aí sim políticas públicas fortes que tratem esse assunto, acho que esse ponto é fundamental. Hola a todos y a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de GPS Smart Cities, este ciclo de entrevistas en el que intentamos buscar, en el que intentamos indagar y profundizar sobre diferentes proyectos, diferentes iniciativas en las que están las ciudades en términos de ciudad inteligente y por diferentes ciudades del mundo. Y en esta oportunidad nos vamos a una ciudad a la cual le tengo muchísimo aprecio, como lo es Curitiba, para conversar con Cris Alessi, presidenta de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Curitiba. Oi, Cris, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, buenos dias, buenas tardes a todos. Hola, hola. Bueno, então podemos começar, né? Sim, sim, podemos. Bom, Cris, eu gostaria de começar te perguntando e também pensando em aquelas pessoas que talvez não conhecem a Agência Curitiba. Você poderia nos contar como ela funciona dentro da Prefeitura de Curitiba? Sim, claro. Bom, a Agência Curitiba, ela funciona como uma agência de desenvolvimento econômico e a partir de 2017 incluímos o tema, né, a pasta inovação dentro da agência. Nós somos uma empresa constituída como economia mista, quer dizer, somos parte gestão pública e parte gestão privada. Isso facilita muito os processos de desenvolvimento econômico e inovação na cidade. A gente sempre fala e acredita, né, que é um diferencial para Curitiba ser pautada, ter uma agência de inovação, e nós funcionamos como uma secretaria para o setor público. Então, no plano de governo, todas as ações de inovação, ações que visam as estratégias de cidade inteligente, estão sob a tutela da Agência Curitiba. E para o setor privado, somos um importante ator no ecossistema de inovação da cidade. Então, esse é o papel da agência e é assim que a gente vem desenvolvendo os projetos de Smart City em Curitiba. Uhum. Sí, comencé por esa pregunta porque acho muito interessante como a Agência Curitiba está composta, né? Que talvez em muitos países sempre se tenta ir nessas cooperações público-privadas, mas não sempre se consegue, né? Mas a Agência Curitiba é um caso de exemplo nesse sentido. E nessas áreas de desenvolvimento, em que temas vocês estão focalizando hoje? Bom, a partir de 2017, com a gestão do prefeito Rafael Greca, nós criamos um grande projeto para a cidade chamado Vale do Pinhão. Esse projeto visava colocar Curitiba, desenvolver ações de cidades inteligentes para Curitiba. E o Vale do Pinhão ele está pautado em 5 pilares que o estruturam. Um deles, então, o primeiro pilar é a questão urbana, a reurbanização, sustentabilidade e mobilidade. Segundo pilar, a questão de legislação e incentivos fiscais. O terceiro pilar é a educação empreendedora e digital. O quarto pilar é o pilar da tecnologia e o quinto pilar é a articulação do ecossistema de inovação. Todas as ações estão embaixo desses pilares, então nós posicionamos todas as áreas, todas as secretarias com a visão de inovação embaixo desses pilares e também congregamos as iniciativas e as ações de todas as hélices do ecossistema, tanto a academia, quanto o setor produtivo, quanto as startups, embaixo desses pilares também. Então, isso nos dá uma governança muito forte para o planejamento da cidade. Uhum. E na tua visão, como o empreendedorismo, fomentar a inovação, acelera as cidades para se transformarem mais inteligentes?
Bom, eu acho que o primeiro ponto aqui é pensar no conceito de cidades inteligentes, né? Esse conceito ele vem mudando ao longo dos anos pelas experiências, boas práticas que as cidades, o mundo inteiro vem trazendo. Então, ele começou com um olhar de tecnologia, né? De utilizar a tecnologia para extrair dados, enfim, né? Para conectar a cidade, mas ele chega hoje numa visão de o cidadão como centro das atenções e sendo atendido nas frentes de soluções sociais, né? Então, o cidadão tem que ser socialmente, viver melhor na cidade, usar melhor a cidade, tem que ter condições de se desenvolver economicamente, e a gente não pode deixar de pensar como um todo na sustentabilidade. Então, essas três áreas fazem parte da cidade inteligente. Hoje a gente até fala, né, cidades inteligentes, humanas, sustentáveis, enfim, tem uma gama de significados da cidade inteligente. Então, o que a gente enxerga sobre o planejamento para a cidade inteligente, né? O primeiro ponto é que a gente precisa trazer os atores para o diálogo com transparência e com abertura, para que a gente possa, de fato, planejar os próximos anos e as ações da cidade em conjunto. É muito importante, quando a gente fala que o Vale do Pinhão tem um pilar de educação, que a gente possa fomentar os talentos, desenvolver as pessoas para usufruir o que a cidade inteligente cria. Nada adianta eu criar um monte de solução digital se a população não tem acesso à digitalização, ou se a população não sabe utilizar os mecanismos digitais, né, como os aplicativos, os serviços, ou a própria conectividade na cidade. Então, é um processo que tem que ser começado por muitas frentes e tem que ser feito a muitas mãos. Então, eu acho que esse é o grande ponto do planejamento da cidade inteligente que a gente utiliza em Curitiba. Uhum. E outro tema que eu acho assim muito interessante do caso de Curitiba é todo esse ecossistema que vocês conseguiram fazer de diálogo, de cooperação, de alianças. Como vocês perceberam a importância, né, dessa cooperação entre setor público, setor privado, universidades, empreendedores, a mesma cidadania, né? Bom, começou justamente como eu falei, quando a gente começou a ouvir de fato, né, a escutativa. Então, o setor público propôs um programa, o programa Vale do Pinhão. Até no primeiro momento a gente achava que se a gente desse instrumentos urbanos seria suficiente. E quando a gente começou a falar com os empresários, eles falaram o seguinte: veja, não tem como a gente desenvolver ou investir sem segurança jurídica. Como que a gente vai investir, como que a gente atrai investimentos sem segurança jurídica? Então, entendemos que a gente precisava fazer um arcabouço legal para que as coisas funcionassem de uma forma correta. E aí, a gente fez a nossa lei de inovação, criou o Conselho Municipal de Inovação, que é criado, né, é proposto por todas as hélices. Então, a gente tem 12 atores, sendo 4 de cada hélice da academia, do setor produtivo e do setor público. Nós criamos um Fundo Municipal de Inovação, nós trabalhamos com várias leis, vários processos legislativos que impactam a inovação, por exemplo, a lei das antenas, a questão de desburocratização, a lei de liberdade econômica, que ajuda e acelera os pequenos negócios. Então, a gente entendeu que precisava aprofundar na questão legislativa. Agora, nós acabamos de aprovar, via decreto, um sandbox legislativo que é criado a partir da lei das startups. Esse sandbox ajuda com que a gestão pública, e para quem não conhece um pouco a legislação no Brasil, ela engessa muito a compra pública dentro da lei de licitações. Hoje o setor público não consegue, por exemplo, comprar um produto de uma startup, porque essa startup não consegue aplicar no processo de licitação. Então, o Marco Legal das Startups, que foi aprovado pelo governo federal em julho desse ano, propõe uma melhoria nesse ambiente, mas a cidade precisa regular, e nós regulamos via decreto de sandbox, quer dizer, a cidade se abre para um grande ambiente de experimentação.
Um outro ponto que nós percebemos nesse diálogo ativo, nessa escuta ativa, é que a gente precisava desenvolver essa conexão, como eu falei, baseado na educação. E aí desenvolvemos vários projetos de educação empreendedora e educação digital. Já em 2017, muito antes ainda, né, da aceleração digital que a pandemia nos trouxe a todos, né, no mundo inteiro, a gente já falava que as pessoas, as empresas, seja ela grande ou pequena, a gente precisava trabalhar a digitalização, tanto de processos, quanto de serviços, quanto do consumidor, porque isso ia impactar no poder de consumo. Então, a gente desenvolveu projetos para ajudar, para educar a cidade, o cidadão na transformação digital, bem como olhar o empreendedorismo não como o ato de abrir uma empresa, de abrir um negócio, mas trabalhar o empreendedorismo como uma habilidade de resolução de problemas, habilidade de criar coisas novas a partir do que o mercado propõe, do que está posto pelo mercado, pela sociedade. Então, isso faz parte de uma trilha de vários projetos que nós executamos e trabalhamos aqui na Agência Curitiba. Uhum. E qual é a visão de cidade inteligente e os projetos que vocês têm para os próximos anos? Bom, Curitiba tem vários projetos em frentes de mobilidade, então o Instituto de Planejamento de Curitiba, o IPUC, ele desenvolveu um grande projeto de mudança ou de avanço na mobilidade de Curitiba. Curitiba já é conhecida como uma cidade precursora, né, com a questão de mobilidade, com os nossos ônibus biarticulados e os eixos que ligam a cidade, e isso foi avançado num primeiro momento, em termos de infraestrutura, né, que vai ligar a cidade em pontos que ainda esse eixo não ligava, então é um projeto que vai contemplar bairros muito populosos, tanto em termos de adensamento, quanto em termos de tempo de deslocamento, e também incluindo aqui na questão de sustentabilidade a eletrificação dos ônibus ou a questão de ônibus híbridos, né, com novas fontes energéticas. Então, a questão de veículos elétricos para Curitiba está sendo muito, muito forte, a gente está trabalhando muito nessa mudança da matriz energética do transporte público, mas também do transporte privado. A gente vem incentivando a utilização dos carros elétricos na cidade, fazendo isenção de custo de estacionamento público para carros elétricos, trabalhando com as montadoras para entender como podemos ajudar na diminuição do custo do próprio veículo elétrico, subsidiando esses veículos elétricos para a compra da população. Esse é um ponto. Um outro ponto são projetos de impacto social. Nós temos um grande projeto num bairro socialmente importante, né, para a cidade, que é o bairro da Caximba, e ali existia uma comunidade muito grande, vivendo em condições que não condiziam, né, com o que nós acreditamos que o cidadão curitibano precisa estar, e ali tem um grande projeto do bairro Novo da Caximba, que passa por uma requalificação urbana até a requalificação de emprego e de renda para aquela população. Então, também é um projeto financiado pelo Banco Interamericano, então é um projeto bastante grande para os próximos anos. E com relação a estrutura da cidade, o grande ponto de digitalização da cidade, né? Então, como eu falo, a cidade se abrindo para experimentação, então, a partir de sensores, de uma política muito forte de governo digital, com a integração das bases de dados, com o cidadão com ID único, né? Para que ele acesse os serviços públicos cada vez mais digitalizados, com dados abertos, política de dados abertos bastante aprofundada. Então, acho que são 3 frentes muito fortes aí que a gente tem trabalhado e que vão fazer os próximos passos aí da cidade inteligente para a próxima década. Com certeza, muitas coisas acontecendo, mas também muitas por vir, né? Sim, sim, com certeza. E outro tema que nós achamos particularmente importante quando a gente fala de cidades inteligentes é
a inclusão, né? Pensar em cidades com uma perspectiva de gênero, cidades que, além de estar conectadas, não deixem pessoas afora, que ofereçam as mesmas condições para todos os setores da sociedade, independentemente da raça, gênero, idade. Como vocês acham que desde a Agência Curitiba podem ajudar para que as cidades sejam inteligentes, mas também inclusivas? A questão de gênero, raça, cor e classe social ela é muito importante, porque hoje a gente fala que a transformação digital talvez seja o grande gap social da população, né? A gente talvez fale da diferença social tão forte quanto a diferença digital. Então, o abismo, né, digital, ele acaba trazendo um abismo social. Se a gente não trabalhar com relação a isso, com ações, e aí sim políticas públicas fortes que tratem esse assunto, acho que esse ponto é fundamental. A gente trabalha programas de empreendedorismo a partir desses pontos. Então, a gente tem programas de empreendedorismo feminino, então, programas de empreendedorismo o Empreendedora Curitibana, por exemplo, né, que traz a mulher para trabalhar essa rota de educação empreendedora, educação financeira e educação para visão de tecnologia. Então, a gente trabalha muito a mulher na tecnologia, eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. A questão de inclusão dos não iguais, né? Então, a inclusão de gênero, então, também entendendo os comportamentos diferentes da cidade e dando oportunidades iguais e abrindo, inclusive, as empresas, aproximando as empresas para que elas venham conosco, né, com relação a isso, e a questão do preparar a cidade de uma forma tátil, de uma forma fácil, para que todas as pessoas consigam circular. E aí a gente pode colocar, inclusive, os idosos nessa questão, né? Então, melhorando as calçadas, melhorando a questão semafórica, melhorando a questão, né, de sons pela cidade para ajudar. É um projeto que ele está em constante construção, a gente tem muitos desafios com relação a isso, e ainda tem muito trabalho para fazer para que, de fato, consigamos, né, chegar numa cidade totalmente inclusiva, mas desde o ambiente digital até o ambiente urbano é pensado para que isso seja cada vez mais inclusivo. Mulher nas tecnologias e que impacto tem isso nas cidades inteligentes? Bom, esse é um tema que eu tenho trabalhado muito, me envolvido muito com relação a isso. Eu também sou presidente do Conselho de Mulheres na Tecnologia da CESP, da Associação de Empresas de Tecnologia do Estado do Paraná, porque eu acredito que se a mulher não estiver escrevendo o código, trabalhando na programação da inteligência artificial, a programação que vai dar acesso à internet das coisas, as questões de 5G, tecnicamente, a gente aumenta essa desigualdade, né? Já sabemos que as mulheres estão em maior número no mercado de trabalho, mais em cargos de liderança, recebem salários menores, isso no mundo inteiro. No mundo inteiro também é um dado muito preocupante que apenas 17% dos programadores no mundo são mulheres. Veja, 17% é um número que não representa uma transformação. Nunca a mulher vai conseguir colocar a sua visão, dizendo assim, você que está programando, quando você fizer uma pesquisa no Google sobre algo relacionado a um comportamento feminino, por exemplo, como representar uma mulher empresária, quem vai dizer isso com uma equidade? Né? Se a gente não estiver participando dessa escolha de código, como que a gente muda a sociedade? Uma sociedade que é machista, que tem vieses inconscientes, mesmo, né, os homens e a sociedade como um todo tentando equilibrar isso, são muitos vieses que há muito tempo isso acontece. Então, a gente tem que quebrar de uma forma mais forte, né? Então, por isso que eu acho que a mulher ela tem que entrar no mundo da tecnologia, mas ela não vai entrar de uma hora para outra. Ela não vai entrar se ela não for impactada por isso desde a sua infância, se a gente não trabalhar a criança
para que ela enxergue a área da tecnologia como uma área possível para ela, como merecedora de estar nessas áreas, né? Porque a gente tem essa separação, que as meninas são melhores em exatas e os meninos são melhores, as meninas são melhores em humanas, os meninos são melhores em exatas, e isso vai se desenvolvendo ao longo da vida escolar, para até chegar na hora de escolher sua carreira para entrar na universidade. Você vai né? criando essa realidade, né? Exato. Uhum. Y Cris, por último, tengo un desafío para você, súper difícil, que en 3 palabras você possa nos describir a esa Curitiba innovadora, emprendedora, inteligente e inclusiva. ¿Cuáles serían esas 3 palabras? A primeira seria conexão. Acredito fortemente na força da conexão. A segunda seria uma cidade vibrante, que respira, que quer. E a terceira seria transparente, uma cidade que coloca seus problemas reais e busca nas pessoas a transformação e a correção desses problemas. Acho que são 3 palavras fortes para a gente. Super, adorei. Bom, Cris, muito obrigada por teu tempo, por compartilhar conosco a visão da Agência Curitiba, todas essas áreas que vocês estão trabalhando, que vão trabalhar nos próximos anos. E queremos também parabenizar a você, uma mulher na área de cidades inteligentes, da inovação, do empreendedorismo, e tomara que nos próximos anos sejamos muitas mais nessa área trabalhando para desenvolver cidades ainda mais inteligentes, né? Assim que muito, muito obrigada por estar conosco em GPS Smart Cities. Muito obrigada a vocês, bons projetos a todos e obrigada pela conexão e todos super convidados a vir conhecer Curitiba, estar conosco nessa transformação e ouvir e conhecer melhor nosso case. Estamos aqui para compartilhar. Aquilo que não se compartilha se perde. A gente gosta de compartilhar. Exatamente. E aproveitamos então já para comentar que estão confirmadas as datas da Expo Smart City Curitiba, assim que pode ser uma boa oportunidade para que as pessoas que estão nos ouvindo possam ir e vivenciar e experimentar essa Curitiba inteligente, né? Exatamente, dias 24 e 25 de março de 2022, já estão confirmadas as datas no Expo Barigui, um lugar super bacana, nosso maior parque da cidade, e nessa ocasião da Smart City Expo Curitiba, faremos várias visitas técnicas, além do super conteúdo que o iCities e a Fira Barcelona já fazem, como curadoria aí, com muita informação sobre cidades inteligentes. Todos convidados, esperamos vocês. Estaremos lá, então. Muito obrigada, Cris. Um prazer. Um abraço. Tchau, tchau.